Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Dia desses, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, procurou Bolsonaro a fim de explicar a ele por que é que a economia do país está indo bem sob Lula, porque tanto o próprio Guedes quanto o mercado financeiro não se sabe por que diziam durante a campanha eleitoral do ano passado que se Lula vencesse ia haver um desastre na economia. Nada que ver com o processo econômico na era Lula, quando o Brasil cresceu, distribuiu renda, diminuiu pobreza, um fenômeno que nunca tinha sido visto no Brasil. O Lula entregou o governo com praticamente 8% de crescimento em 2010. O que é que eles diziam? Que o Lula surfou na onda das commodities. O que significa isso? Commodities, para quem não sabe, são produtos básicos. É arroz, feijão, soja, ferro, minério de ferro, tudo que a China passou a comprar bastante do Brasil depois que Lula chegou ao poder. Por quê? Com os governos anteriores, inclusive o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a aposta era na Europa e nos Estados Unidos. E a China e outros países do Oriente, da África, que tem muito dinheiro, não é, do Oriente Médio, o Brasil não fazia questão e focava todos os seus esforços nos Estados Unidos e na União Europeia, as maiores economias do mundo, que exigem, inclusive, pagar preços escorchantes para quem quer vender naquele mercado. O Lula, o que é que ele fez? Ele disse à época: olha, os dólares da África ou da China são tão verdes quanto os dólares dos americanos e dos europeus, não é? Então vamos vender para todo mundo e para esses países que não estão explorados, e isso realmente surtiu muito efeito. Mas a questão não foi o preço das commodities, porque continua havendo uma busca por essas commodities nesses países, no mundo inteiro. O que acontece é diversificar a pauta de exportação e tomar medidas corretas. E o que você vai ver agora na economia brasileira é o responsável pela disparada da aprovação do Lula. Ao contrário do que dizem as pesquisas, a aprovação do Lula está disparando no país e eu vou provar isso agora para você. Então vamos ver essas reportagens. Bom, começamos pelo PIB do Brasil. Para quem não sabe, a economia está começando a bombar e a última medição do PIB brasileiro mostra o Brasil em terceiro lugar entre os países que mais crescem no mundo. O primeiro foi a Polônia, com 3,90%, o segundo foi a China, com 2,2%, e o terceiro é o Brasil, com 1,9%. Terceiro lugar entre mais de 34 países. E isso se dá, essa alta fica entre os 5 países que mais cresceram no início de 2023, diz essa matéria, mas na verdade o número está errado, não é? Como você viu no outro gráfico, é o terceiro lugar. E Lula tem, segundo a revista Veja, o maior avanço do PIB em início de mandato da série histórica. Base de comparação com a lentidão da economia após as eleições de 2022 favorece, porque a economia despencou no fim do governo Bolsonaro e começa a reagir quando o Lula começa a tomar medidas e tem volta dos investimentos,
tem aumento do salário mínimo, tem várias medidas tomadas pelo governo que já estão surtindo efeito. E por isso o Lula aposta que o PIB vai crescer acima do previsto pelo FMI. A OCDE eleva a tão falada, não é, tão exaltada a OCDE, eleva a previsão do PIB do Brasil em 2023 e 2024. E uma onda de otimismo, segundo o Valor Econômico, o jornal de economia Valor Econômico, uma onda de otimismo toma o mercado após a inflação aparecer mais fraca em maio. Veja novas projeções. Na verdade não é só em maio, não é? Mas o que acontece é o seguinte: a inflação do último trimestre no Brasil, não só em maio, anualizada, ela mostra uma inflação no país em 12 meses de 3,9%, na verdade, não é? O IPCA, a inflação, desacelerou, a inflação foi de 0,23% em maio e atinge 3,94% em 12 meses, que é uma taxa extremamente baixa para qualquer economia, principalmente uma economia como a brasileira, que vinha tendo recorde de inflação todo mês, com os preços de tudo disparando ao longo do governo Bolsonaro. Mais do que isso, as políticas sociais têm mostrado avanços. Os especialistas estão elogiando basicamente a revisão do cadastro único, que é o cadastro das pessoas que precisam de programas sociais, e esse cadastro único ele faz com que os programas sociais foquem nas pessoas certas, que mais precisam. Também foi adotada a exigência de frequência escolar e vacinação das crianças para ter acesso ao Bolsa Família, porque doenças com Bolsonaro, doenças como a paralisia infantil e outras, estavam voltando. E aqui o Paulo Guedes diz a Bolsonaro que deixou o cofre cheio para Lula. Não é verdade, eles gastaram o ano passado e jogaram a bomba para o orçamento desse ano, e foi por isso que o Lula fez aquele pacote no Congresso de novos recursos para driblar o desastre que o Bolsonaro ia deixar para o Lula, não é? A economia sob o Lula ainda está surfando na inércia, disse o Guedes para o Bolsonaro. Está ainda se beneficiando do cofre cheio que eu deixei. Se fosse isso, o Congresso não teria aprovado as medidas de mais dinheiro, na verdade, cerca de quase 200 bilhões de reais que o Congresso aprovou para que Lula pudesse ter como governar, porque o Bolsonaro deixou o país esvaziado, deixou a economia em pandarecos. O Bolsonaro gastou durante a eleição, com aqueles programas fajutos dele, aquelas bondades eleitorais dele, ele gastou dinheiro do orçamento deste ano, não é? Então, essa é mais uma mentira do bolsonarismo, mas não importa, porque o que importa é que a população está enxergando. O que você está vendo aqui é um gráfico da pesquisa MDA-CNT, da Confederação Nacional dos Transportes, que inclusive é bolsonarista, essa organização. E aqui você tem a linha azul é aprovação e a linha vermelha é desaprovação. E aqui estão os meses. Essa pesquisa começa, essa série histórica, em 2019 com Bolsonaro, passa todo o governo Bolsonaro e pega o começo do Lula até maio. Veja só, o Bolsonaro, a linha vermelha é a reprovação dele, foi subindo e depois passou de fevereiro de 2021 a outubro de 2022, quase 2 anos, passou no vermelho com grande rejeição. Quando o Lula assume aqui, não é, em 1º de janeiro, você vê que a linha sobe sem parar, numa escala vertiginosa,
e o Lula já tem 57% de aprovação, coisa que o Bolsonaro só teve basicamente no início do seu mandato, não é? Em fevereiro de 2019 e em outubro de 2020, foi as únicas 2 vezes que ele chegou perto do Lula. O resto do tempo, veja só, Bolsonaro com aprovação ao resto do chão, e o Lula agora com quase 60% de aprovação, que é a aprovação do primeiro mandato. E aqui a desaprovação ao Lula vem despencando dia a dia. Lula já começa a voltar ao que era. Então, minha amiga, meu amigo, o que é que está acontecendo? O Lula está fazendo aquilo que precisa ser feito e a economia seguramente vai bombar, porque os investimentos estão voltando para o Brasil e o Lula está tomando as medidas necessárias. E só não está melhor porque o Banco Central está sabotando a economia brasileira com juros estratosféricos de 14% quase, com a inflação despencando. É sabotagem na cara dura. O tal presidente do BC, o Bob Neto, né, o Roberto Campos Neto, o neto do famigerado Roberto Campos, ministro da Economia durante o governo militar, durante a ditadura militar, que simplesmente congelou o salário mínimo. Essa é a obra dessa gente de extrema direita. Eles esmagam o povo. Então, minha amiga, meu amigo, esse bolsonarista que está no BC, esse presidente do Banco Central que foi votar com a camiseta amarela com o nome de Bolsonaro, mesmo sendo presidente do BC, vem tentando sabotar o Lula com o juro lá em cima. Mas agora a pressão do mercado, as indústrias, o comércio, a economia toda está pressionando, ele vai tentar sabotar um pouco mais ainda, e isso para mim é caso de polícia. Depois que ele deixar o cargo, muito provavelmente ele vai ser investigado por tentar sabotar a economia por razões políticas. Seja como for, o Lula está começando a bombar e o Brasil vai voltar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã no Primeiras Notícias.